Shakuni aconselhou Duryodhana: não podemos realizar nossas ambições dentro deste forte. Vamos pensar em uma ideia fora daqui. Seguindo essa sugestão, Duryodhana enviou um convite aos Pandavas para participarem de uma corrida de carruagens. Todos concordaram. As carruagens dos Pandavas e dos Kauravas foram alinhadas em uma fileira. O sino tocou e todas as carruagens começaram a correr. Com exceção da carruagem de Bhima, todas as outras correram para a frente. A carruagem de Bhima andava devagar, porque os cavalos não conseguiam correr rápido sob o imenso peso de Bhima. Oh, não! Será que sou o último? Pensou Bhima ao olhar para trás. Naquele momento, outra carruagem apareceu ao lado dele. Você sabe de quem era essa carruagem? Era a de Duryodhana. Irmão, por que você parece tão deprimido? Anime-se! Veja como estou cheio de energia! Duryodhana disse, e acrescentou: o motivo de minha energia é esta sobremesa especial, feita com o leite de Kamadhenu. Ela é incrivelmente deliciosa. Quando alguém a consome, sente-se energizado e entusiasmado. Por que você não come um pouco? Ele entregou a garrafa de sobremesa a Bhima. Bhima bebeu tudo de um só gole. Em 2 minutos, Bhima perdeu a consciência e caiu da carruagem em movimento. Naquele momento, Shakuni e Duryodhana se aproximaram dele e disseram rindo: Tio, o veneno funcionou mais rápido do que esperávamos. Eles amarraram Bhima firmemente com cordas, arrastaram-no e o jogaram em um lago próximo. O lago estava cheio de cobras venenosas. Bhima ficou ali deitado, quase sem vida. Em poucos instantes, o veneno certamente o mataria. Naquelas águas, centenas de cobras cercaram o corpo de Bhima, mordendo-o repetidamente, enquanto ele se contorcia entre a vida e a morte. O corpo de Bhima estava cheio do veneno dado por Duryodhana e do veneno das cobras. Quando estava prestes a morrer, Bhima, que havia perdido a consciência, abriu os olhos de repente. Com um único movimento, ele rasgou as cordas que o prendiam. Olhando para as centenas de cobras que o cercavam, ele agarrou cada uma delas e as rasgou como se estivesse rompendo fios, matando todas elas. Aterrorizadas, as cobras restantes se arrastaram para longe dele, com medo. Enquanto as serpentes fugiam, Bhima nadou pela água e notou uma porta que brilhava com uma luz brilhante. Ele entrou e se viu em um lugar extraordinário e belo, o reino dos Nagas. O portão era um portal para Nagaloka. Lá, Bhima viu Vasuki, o rei das serpentes. No momento em que Vasuki viu Bhima, ele entendeu tudo o que havia acontecido. Alguém tentou matá-lo envenenando-o, mas quando essas cobras venenosas o morderam, o veneno delas agiu como antídoto para o veneno em seu corpo. Mas quando essas cobras venenosas o morderam, o veneno delas agiu como um antídoto para o veneno em seu corpo. O veneno, como dizem, é o remédio para o veneno, e foi exatamente isso que aconteceu. É por isso que você ainda está vivo, explicou Vasuki. Mas quem é você? Perguntou ele. Eu sou Bhima, filho de Pandu e Kunti, respondeu Bhima. Ao ouvir isso, Vasuki exclamou: você é o filho de Kunti? Tenho uma grande dívida com Kunti. Pela linhagem, você é meu neto. Aqui, pegue este tônico e beba-o. Assim como o néctar é para os deuses, este é o nosso néctar em Nagaloka. Beba-o e você terá a força de 1000 elefantes. Vasuki entregou o elixir a Bhima, que o bebeu, transformando sua força de forma imensurável. Amigos, vocês acreditam que a leitura de uma história extraordinária pode fazer com que alguém esqueça seus problemas e transforme sua vida? Acreditam que o simples fato de contar uma história dessas para seus filhos pode ensinar a eles os valores necessários para o futuro? E se eu lhe dissesse que todo problema que você enfrenta agora ou no futuro pode ter uma solução escondida em uma história? Sim, isso é possível. E essa história é nada menos que o maior épico já contado na história da humanidade, o Mahabharata. Essa história é 100 vezes mais emocionante do que qualquer filme de sucesso de bilheteria. É um desafio. O Mahabharata completo, escrito no estilo da narração de Vikramaditya, está disponível em 2 volumes, tanto em livros físicos quanto em formatos de livros eletrônicos. Você pode encontrá-lo na Amazon e em 43 outras lojas online, e ele está disponível em 54 idiomas em todo o mundo. Os links são fornecidos na descrição do vídeo abaixo. Encomende sua cópia agora, porque não se trata apenas de um livro, é uma biblioteca de sabedoria para a sua vida. Enquanto isso, com a força de 1000 elefantes, Bhima havia se transformado em um ser de imenso poder, quase como o Hulk. Vasuki se despediu de Bhima dizendo: volte agora para o seu mundo, e o enviou de volta. A corrida de carruagens terminou, e Arjuna saiu vitorioso.
Todos comemoraram sua vitória, mas Arjuna notou que Bhima não estava em lugar algum. Desconfiado, Arjuna voltou ao caminho pelo qual eles haviam passado. No caminho, ele encontrou Duryodhana. "Duryodhana, você viu Bhima?" perguntou Arjuna. "Não, eu não o vejo desde esta manhã", respondeu Duryodhana. Mas suas palavras gaguejantes e as expressões astutas de Shakuni deixaram Arjuna desconfiado. Percebendo que eles poderiam ter feito algo com Bhima, Arjuna voltou correndo para procurá-lo. Em um determinado momento, Arjuna encontrou a carruagem de Bhima, mas ele não estava em lugar algum. Determinado, ele continuou sua busca. Ele fez uma pausa abrupta e pensou: Bhima pode ter sofrido algo terrível bem aqui, neste local. Por que Arjuna sentiu isso? As marcas deixadas pelas rodas da carruagem eram profundas por causa do peso de Bhima, mas depois de um certo ponto, a profundidade das marcas diminuiu. Isso indicava que Bhima havia desmontado da carruagem naquele exato ponto. Confirmando sua suspeita, Arjuna começou a procurar na área ao redor. Logo, ele notou marcas de arrasto no chão, evidência de que Bhima havia sido arrastado em direção a um lago. Seguindo essas marcas, Arjuna juntou as peças da história. Bhima havia sido atacado e jogado no lago. Sentado à beira do lago, Arjuna estava com o coração partido, perguntando-se se Bhima estava vivo ou morto. Naquele momento, uma figura emergiu da água. Era Bhima. Arjuna correu até ele com alegria e o abraçou. Bhima lhe contou tudo o que havia acontecido e disse que eles deveriam expor os atos de Duryodhana a todos. Mas Arjuna teve outra ideia. Ele disse a Bhima: Bhima, agora que sabemos as verdadeiras intenções de Duryodhana, se ele descobrir que sabemos, ele deixará de agir em segredo e começará a nos atacar diretamente. Enquanto acreditar que não estamos cientes, ele agirá com cautela e fará menos movimentos. É vantajoso para nós manter isso em segredo aberto. Não vamos revelar isso a ninguém. Com esse plano em mente, os dois voltaram para o forte. Como Duryodhana e Shakuni planejavam eliminar os Pandavas um a um, Shakuni sugeriu que começassem por Bhima. Por quê? Porque Bhima era o mais forte entre eles, capaz de resistir a qualquer coisa. Shakuni sabia que se alguém pudesse sobreviver até mesmo a um veneno tão mortal e sair vivo, esse alguém seria Bhima. Por isso, Bhima foi seu primeiro alvo. Shakuni sugeriu matar Bhima, mas seu verdadeiro objetivo não era eliminá-lo. Naquela época, não havia conflito direto entre os Pandavas e os Kauravas. O plano de Shakuni era criar animosidade entre os dois grupos e transformá-los em inimigos. Shakuni sempre esteve do lado dos Pandavas, mas manipulou Duryodhana para que agisse agressivamente contra eles. Quando Bhima anunciou a todos no forte que havia ganhado a força de 1000 elefantes, todos ficaram encantados, com exceção de uma pessoa, Gandhari. Ela estava profundamente perturbada. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde, uma guerra entre os Pandavas e os Kauravas seria inevitável. Como Bhima agora possuía uma força imensa, ele poderia matar os Kauravas com um único golpe. Temendo isso, Gandhari decidiu tornar seu filho Duryodhana ainda mais forte do que Bhima. Chegou a hora de treinar os Pandavas e Kauravas na arte da guerra. Bhishma convocou Dronacharya, que chegou a Hastinapura com seu filho Ashwatthama. Bhishma apresentou Dronacharya a todos os Kauravas. Cada um deles o cumprimentou, mas suas saudações careciam de verdadeira reverência, temor ou devoção. Eles o cumprimentaram mecanicamente dizendo Namastê, Acharya ou Namastê Guruji por obrigação. Dronacharya ficou descontente com a atitude deles e pensou consigo mesmo: são esses os alunos que devo treinar na arte da guerra? Seu coração se afundou. Mais tarde, Bhishma apresentou os Pandavas a Dronacharya. Os Pandavas se prostraram respeitosamente a seus pés e pediram suas bênçãos. Ao ver a humildade e o respeito genuíno deles, Dronacharya pensou: é assim que os verdadeiros discípulos devem ser. Amigos, o próximo episódio levará a história a um nível totalmente novo. Não percam, vamos nos encontrar novamente no próximo sábado, no mesmo horário. Enquanto isso, encomende agora meu livro Mahabharata. Os links estão na descrição abaixo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique no botão de inscrição agora mesmo. Até lá, cuide-se. Tchau.